Um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal, no presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que com tudo isto só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Já faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos. Tenho 40 agora. Já estive empregado, atualmente não. Fui um funcionário maldoso, grosseiro e encontrava prazer nisso. Não aceitava gratificações. No entanto, devia premiar-me ao menos desse modo. É um mau gracejo, mas não vou riscá-lo. Escrevi-o pensando que sairia muito espirituoso, mas agora, percebendo que apenas pretendia assumir uma atitude arrogante e ignóbil, não o riscarei de propósito. Quando os solicitantes com pedidos de informações se acercavam da mesa junto à qual me sentava, eu lhes respondia com um ranger de dentes e sentia um prazer insaciável quando conseguia magoar alguém. Conseguia isto quase sempre. Na maior parte dos casos, aparecia gente tímida. Era natural em se tratando de solicitantes. Mas, dentre os que se trajavam com presunção, eu não suportava particularmente certo oficial. Ele teimava em não se sujeitar e tilintava o sabre de modo abominável. Por causa daquele sabre, guerreamos 1 ano e meio. Finalmente venci. Ele deixou de tilintá-lo. Aliás, isso aconteceu ainda na minha mocidade. Mas sabeis, senhores, em que consistia o ponto principal da minha raiva? O caso todo, a maior ignomínia, consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência, e de modo vergonhoso, de que não era uma pessoa má, nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e me divertia com isso. Minha boca espumava, mas se alguém me trouxesse alguma bonequinha, me desse chazinho com açúcar, é possível que me acalmasse. Ficaria até comovido do fundo da alma, embora certamente depois rangesse os dentes para mim mesmo e de vergonha sofresse de insônia por alguns meses. É hábito meu ser assim. Menti a respeito de mim mesmo quando disse, ainda há pouco, que era um funcionário maldoso. Menti de raiva. Eu apenas me divertia, quer com os solicitantes, quer com o oficial, mas na realidade nunca pude tornar-me mal. A todo momento constatava em mim a existência de muitos e muitos elementos contrários a isso. Sentia que esses elementos contraditórios realmente fervilhavam em mim. Sabia que eles haviam fervilhado a vida toda e que pediam para sair, mas eu não deixava. Não deixava, de propósito não os deixava extravasar. Atormentavam-me até a vergonha, chegavam a provocar-me convulsões e, por fim, acabaram por enjoar realmente. Não vos parece que eu agora me arrependo de algo perante vós, que vos peço perdão? Estou certo de que é esta a vossa impressão, pois asseguro-vos que me é indiferente o fato de que assim vos pareça. Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com um consolo raivoso, que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem.
Fyodor Dostoiévski, Memórias do Subsolo, o pai da minha santíssima trindade literária e, para mim, as melhores primeiras páginas da história da literatura universal. E para você, Márcia? Ricardo, toda vez que eu leio e ouço, agora te ouvindo, é muito impactante ouvir Dostoiévski falar assim. Para mim também, eu tenho que concordar com você, Memórias do Subsolo é um dos meus livros da vida, e que acabei de reler, né, porque a gente tinha combinado essa conversa. Para mim, a forma como ele constrói esse personagem, esse homem do subsolo, é uma maneira muito corajosa de se colocar diante da literatura. Eu não sei, ele expõe esses sentimentos, os sentimentos ruins, né, que a gente não costuma admitir, logo de cara, mostrando de repente quem seria esse homem, apresentando quem seria esse homem do subsolo que ele ia trazer pra gente e que a gente ia ter que desvendar. Perfeito. Você tem uma Santíssima Trindade literária também? Eu tenho, mas primeiro eu quero saber a sua. Fyodor Dostoiévski é o pai, William Shakespeare é o filho, e Fernando Pessoa, o Espírito Santo. Meu Deus, assim, sem comentários, né? Eu tenho que concordar, mas eu vou falar a minha. Eu mudo, sabe? Então eu não vou dizer que eu sou muito fiel à minha Santíssima Trindade, mas eu vou repetir o Dostoiévski. Só que aí eu cometo um pecado nessa Santíssima Trindade porque eu coloco Tolstói junto. Faz parte. Dois gigantes. Mas como eu sou brasileira, eu não vou deixar de fora um que me acompanhou a vida toda durante meu percurso aí pela literatura, que é Carlos Drummond de Andrade. Um gênio, talvez o maior poeta da nossa história. Ricardo, vamos fazer o que a gente mais gosta, falar sobre livros, ver livros, porque todo leitor tem isso, né? Tem um monte de coisa que não consegue dar conta de ler. Sim, compra muito, mas não lê tudo, né? Aliás, eu tenho uma informação legal. Vou dar uma pista, esses livros aqui, daqui pra cima, não são meus, eu tô guardando pra uma pessoa que não mora mais no Brasil e eu acho que eu vou deixar a pista. Adivinha? Pelo galinho que tem aí, Rafael Galo, tá? Rafael Galo, são os livros dele. Legal. Inclusive, o Galo tem a ver com Portugal, então eu fiz essa brincadeira aí com ele pra delimitar, né? Legal. Esse Fahrenheit é dele? Esse Fahrenheit é dele, eu tenho também, tá em Já casa. Leu? Não. Eu com distopia, se bem que é bem diferente, né? Eu também sou um pouco reticente com distopia, mas esse livro é muito bom. Aliás, muito, fala muito sobre bom. livros, né? Fala sobre livros, exatamente. Não, esse daí eu tô me devendo. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque a gente sempre descobre o que a gente tá devendo pra gente mesmo na literatura. Exatamente. Qual aqui que você indica, que você gosta muito, que você já leu, já releu? Eu vou falar 3 livros que eu bati o olho assim de cara e vi. Um que eu quero ler, que eu tô de olho, já avisei até o Rafael, que é Jerusalém, do Gonçalo Tavares, porque foi indicação dele, falou que é um livro fantástico e o Gonçalo é um português, e eu não li nada ainda. Eu também não. Né? Agora, outro que, batendo o olho, que eu amei, que foi esse da Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. Legal. Que esse livro é dele, mas eu tenho também, que fala sobre os retornados que moravam, que tinha a questão das colônias lá de Portugal, e quando voltavam, eles ficavam se sentindo, quando voltaram para Portugal, para Lisboa, eles não tinham lugar, eles não tinham nascido ali, tiveram que reconstruir a vida deles de uma outra maneira. É um livro muito tocante. E um que eu li, que eu também bati o olho ali, que é Vozes de Chernobyl, que é da Svetlana. Maravilhoso. Foi a maior ressaca literária que eu tive, porque eu fiquei 2 dias, ela ganhou o Nobel de Literatura em 2015, fiquei 2 dias sem conseguir ler mais nada. É a história oral do acidente, né, radioativo de Chernobyl. Que eu era criança e me chocou muito essa história. E aí você, o que... Bom, eu também, quando eu vi esse livro, já me tocou, porque esse livro foi muito forte. Eu li e reli no mestrado, inclusive. Foi uma experiência bem bacana, assim. Aqui tem O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Esse eu já li também. Que eu acho maravilhoso. É o livro que mais me emocionou na vida. Acho lindíssimo. Tem um autor aqui que é um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han. E em especial dessa coleçãozinha que você tem aqui, Sociedade do Cansaço. É um livro muito contemporâneo, vale muito a pena. É um filósofo que escreve com muita clareza e trata de temas extremamente relevantes e atuais, assim, sabe? Ele é de fácil compreensão. Então, ele é radicado na Alemanha.
embora seja sul-coreano, mas os livros dele são muito bons, são editados pela Vozes, se eu não me engano. Que mais aqui na tua... Ferreira Goulart, maravilhoso, gosto muito. Clarice, a biografia eu não li, mas sou super fã de Clarice, tem muita coisa dela bacana. Eu também sou. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo um livro aqui que eu tenho vontade de ler, mas eu ainda não tive coragem, que é um livro muito conhecido, muito falado, que é O Homem Sem Qualidades. Sim, eu também nunca li. É muito grande, né? A gente não tem essa qualidade toda. A questão é que você se dedica muito tempo, Sim. Né? Para um livro e nessa de repente... sociedade do cansaço que a gente tá vivendo, eu acho que é meio complicado. Pois é. Deixa eu ver o que mais. Você gosta de clássicos? Eu tô vendo aqui o Vermelho e o Negro. Você nunca li. Eu já li esse livro. Stendhal é bom? É bom, mas é classicão mesmo, sabe? Raiz. Eu nunca li. Ele tem um tempo, eu Nunca li, preciso ler. Fiquei meio revoltada, porque ele estava tão apaixonado por uma e depois mudou, assim. Eu fiquei decepcionada, esperava Brincadeira, é um livro maravilhoso, gente. Sim. Bom, tô vendo aqui que você tem Miyakoto, que é fantástico. Aliás, eu jantei com Miyakoto esse ano, por causa do Carrascosa. Você é muito chique, você é muito fina. Foi uma coisa que o Carrascosa me colocou lá sem querer. Você é muito fina. Você tem Gorky, que é um russo. Bom, como você pode ver, eu sou fã de russos. Eu sou muito fã de Gorky, porque esse é uma trilogia que tem a infância... Ganhando Meu Pão e Minhas Universidades. Pra mim, falta ler o terceiro, que é Minhas Universidades. Mas o Infância é um livro que que tá entre os meus livros recomendados. Porque, falando de primeira página da literatura, quando você pensa em infância, você vai pensar numa coisa leve. Sim. E ele traz esse personagem vendo o pai ali no caixão. É o pai? Eu não sei, acho que era o pai dele. Eu sei que é uma morte. Forte. Então, é muito forte. Ai, me perdoa se não for o pai, faz tempo que eu li, mas o que me pegou foi essa cena do menino vendo uma pessoa morta. Tô vendo ali no cantinho Marta Medeiros, Conversa na Sala, cronista sensacional. Você gosta de crônicas, né? Adoro, escrevo crônicas, adoro a Marta, acho ela brilhante. Esse eu ainda não li. Temos uma paixão em comum que é pelo saudoso Luiz Fernando Veríssimo, a quem ela chamava de Deus, acho que ainda de Deus, né, que nos deixou há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Mas gosto muito da Marta também. Bom, você tem muita coisa boa aqui. Tem um cara ali, que eu vou falar dele, que é outro que não é muito conhecido, que é o Mika Waltari. Não conheço. O Mika Waltari, ele escreveu o Romano, o Egípcio, o Anjo Negro, que fala da queda de Constantinopla, e eu costumava consumir essa literatura quando eu era muito jovem, porque me ensinava sobre história, e era recomendação do meu pai. Então, assim, a gente não acha coisas novas dele aqui, editadas. Aí meu pai me deu essa coleção, esses aqui são meus já. Legal. Essa coleção ele comprou num sebo e me deu, assim, de presente. Eu sou apaixonada por Mika Waltari também. Quem gosta de história... Pois é, vou anotar na minha listinha aí de desejos. Vamos passar para outra estante? Já viam aqui que é um autor que eu gosto muito, que é o Hermann Hesse, Demian, embora... eu goste mais deste, que é O Lobo da Estepe. Esse livro é... maravilhoso. Quem não leu, pelo amor de Deus, não pode deixar de ler. Eu acho fantástico, assim, bastante cabeça, bastante filosófico, mas eu acho fantástico. Dele eu li também Siddhartha. Não li. Todo mundo fala que é muito bom, né? Muito bom mas mesmo. Mas eu não li Siddhartha. E esse Nu, que também eu gosto de personagens fortes, meio atrapalhados, assim... É o livro. Legal, bom saber. Esse eu também não li. Ali em cima ainda tem A Volta do Parafuso, do Henry James, que eu acho muito bom. É mais um suspense aí, flertando com terror. Mas a perspectiva bacana que ele traz para esse livro, a forma como ele vai construindo a história, te deixa completamente perdido. É fantástico. Eu li esse livro quando eu estava fazendo curso de escrita criativa. Foi bem bacana. Inclusive, Henry James é muito citado nos cursos de escrita. Tem um livro sobre teoria de literatura que é o James Wood, que chama... Sobre ficção? Sobre ficção, acho que é. Que ele cita muito alguns trechos do Henry James, essa construção dele. Sim. E eu tô vendo outro ali agora, esse pedacinho tá bom, hein? Tá bom. Tem o do Herman Melville, que escreveu o Moby Dick. Bartleby, o escrevente. Prefiro não fazer, né? Prefiro não fazer. Prefiro não fazer.
E eu li na sequência o Nope, que eu tava falando do Hermann Hesse, e os personagens conversam muito, assim, sabe? Então, se você gosta desse, eu recomendo. Legal, bom saber, bom saber. Deixa eu ver aqui, bom, Luiz Fernando Veríssimo, que a gente falava há pouco. Tem mais aqui embaixo, né? Eu tô vendo um ali que eu preciso falar dele. Qual? Que é do John Fante, que é Pergunte ao Pó. Não conheço. Eu gosto muito de literatura da geração beatnik dos Estados Unidos. Aquela ideia da Rota 66, daquela vida indo pro oeste, assim, com aquela liberdade. Então, esse livro é um jornalista também, ele é muito representativo em relação a isso, assim. Legal, bom saber. Também não conheço, vai pra lista de desejos. E falando dos beatniks, tem o On the Road, que é Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que é a maior representação dessa geração. Sim. Mas não tá aqui porque esse eu li no Kindle. Faz parte. Temos um contemporâneo ali premiado, que é Itamar Vieira Júnior, com Torto Arado. Eu estava vendo aqui embaixo, que aí entra meu lado, que além de livro, eu também sou apaixonado por música. Eu também, acho que vamos falar da mesma coisa aqui. Bruce Springsteen, The Boss. The Boss, maravilhoso. Maravilhoso, pra mim Você lê muito biografia? Amo biografia, faz muito tempo que eu não leio por causa de trabalho, eu tenho que ler muita coisa por causa dos laboratórios de leitura, tenho lido pouca biografia, talvez a do Bruce tenha sido a última, inclusive, mas é uma personagem, assim, pra mim, fantástica. Eu acho ele um cara ímpar, não só como músico, compositor, como frontman, mas também como uma personalidade, né? Acho esse cara, assim, fora da curva. Streets of Philadelphia é uma das minhas músicas da vida, e eu vou te falar que eu escuto toda semana. É a música que toca no meu celular. Quando meu celular toca Streets of Philadelphia. Eu nunca vou enjoar. Lígia Fagundes Telles, maravilhosa. Gosto muito do livro de contos Antes do Baile Verde, que não tô vendo aqui, mas gosto muito dela. Esse ano eu reli As Meninas e entrevistei a Paula Fábio sobre esse livro. Legal. Aliás, né, eu vou falar aqui que eu tenho outro canal de literatura, você tem um podcast. Tem um podcast. Qual que é? Chama Narrar Ficção, que é junto com o Fernando Ferroni, do Clube de Ficcionistas. E aí a gente entrevista autores sobre outras obras. Legal. A gente sempre fala de alguma obra, dos elementos que constrói uma narrativa ali, construção de personagem, voz narrativa, enredo, enfim. E aí é esse bate-papo que a gente tem com algum autor sobre alguma outra obra, não especificamente sobre a obra do autor. Tô vendo aqui um autor que eu amo, assim, que é um autor português, eu tive a oportunidade de tomar um café com ele também. Tá vendo como você é fina? Eu falo. Quem fui que é? Interessante. José Luiz Peixoto. José Luiz Peixoto. Gosto muito de Não Tá Aqui, Tá em Casa, Criança em Ruínas, que é um livro de poemas. Talvez o mais famoso dele é o Morreste-me, que é um livro que ele fala da morte do pai. A morte do pai, né? E esse ano eu li Cemitério de Pianos, que não é um livro fácil, indicação do Rafael Galo, que eu indiquei pra Mari Carrara, a gente tava na feira em Lisboa e ela acabou comprando. Legal. Que é meio difícil porque ele mistura tempos diferentes, e os personagens, que eu tenho Francisco lá, é o mesmo nome, e ele narra, é o pai, o avô, o filho, e assim, chega uma hora que a gente fica confuso. Mas isso que é a graça do livro. É meio que 100 anos de solidão, com a repetição do nome dos personagens. Ele repete, mas assim, em tese é diferente, assim, todo o contexto e tal. Sim, mas a ideia deixa um pouco confuso, que você não sabe de qual Buendia o Gabriel Garcia Marques está falando. E aí, cada hora, o narrador é esse personagem. Legal. Então você não sabe de que tempo ou quem tá narrando, qual dessas pessoas está falando, entendeu? Esse é o Morreste-me. Não, esse já é o Cemitério de Pianos. Cemitério de Pianos. Legal. Vou também colocar na minha listinha. E o Peixoto, ele tem umas frases assim que você fala, meu Deus, eu tenho que ler isso de novo. Adoro frases, adoro. Eu coleciono frases. Eu também. Coleciono frases. Muito bom. Tô vendo um ali, que eu tenho vários, eu acho que você gosta muito. Eu tô suspeitando, que é o José Saramago. Brilhante. Tem 2 livros do Saramago que eu acho, assim, fantásticos. O Conto da Ilha Desconhecida, que eu acabei de ler por sua causa. Acho lindíssimo. É verdade, eu tinha te indicado, né? E eu gosto muito das Intermitências da Morte. Muito. Que eu ainda não li. Leia. Eu acho que ele vem com humor, aquele humor sarcástico, ácido, assim, sabe? Saramago é brilhante, né? Não à toa, o único representante em língua portuguesa a ganhar o Nobel, né? Muito merecido. Muito fã, eu chego a arrepiar quando eu
falo dele. Eu assim. gosto muito dele. Tô vendo uma contemporânea aqui que eu gosto muito também desse livro, A Elegância do Ouriço, Esse da não li. Muriel Barbery. É fantástico, um livro muito tocante. Agora, já bati o olho naquele canto e encontrei alguns exemplares do ídolo João Zanello Carrascosa, que ali eu tô vendo Inventário do Azul, Céu Implacável, Diário das Coincidências. Maravilhoso. Já leu? Já li? Fantástico, Já li. fantástico. Coincidentemente. Coincidentemente, Já li né? também. Não, mas tem muita coisa dele. Ele lançou esse ano Flor de Pedra, que eu quero ler, tá na lista das minhas próximas O leituras. Cemitério é o Narrador, né? Legal. Muito legal. interessante a forma como ele faz. Ali tô vendo Grande Sertão Veredas, né, que a gente nem precisa falar muita coisa, brilhante, Dispensa. Guimarães Rosa. E, Mangel, você tem Eu encontrei o Mangel esse ano também na feira de literatura em Lisboa, aquele assim. fantástico. Tipo, acho que ele olhou e falou, ela é louca. Porque eu parei, Alberto! Parecia novela, ele... Quem é? Quem é essa louca? Eu quero uma selfie. Aí eu fiz o Mangel tirar uma selfie comigo, Maravilhoso, eu vi no seu perfil. E, aliás, já que a gente falou do teu podcast, perfil, eu tô pensando aqui, a gente tá falando de livro, a gente tem essa paixão em comum. E se a gente criasse um podcast para falar de livros? Um podcast? Você tem um que tem uma perspectiva mais técnica, mas e se a gente fizesse um podcast para receber escritores, escritoras, para falar sobre a obra deles, mas também sobre literatura em geral. Sobre o que eles gostam. Sobre o que eles gostam. Leram na vida. Exatamente. Eu acho que Bater um papo. Já sei. Agora a gente vai colocar um nome. Já tem até o nome. Papo no Subsolo. Papo no Subsolo. O que você acha? Perfeito. Livros no Subsolo. Fechou. Papos no Subsolo. Vamos levar essa Agora ideia. eu tive outra ideia. Qual? Eu já sei quem a gente vai convidar, mas eu não vou contar. Mas a gente nem combinou nada. Não, mas eu quero. Você eu faz acho questão? que eu faço. Eu acho que você vai gostar da minha ideia. Pra estrear? Pra estrear. Tá bom, eu confio em você. Vamos Confia? nessa. Vamos, a gente combina Então depois fora das câmeras. Então eu já te conto quem Tá vai bom, ser. fechou. Mas vamos levar essa ideia adiante? Tô aqui já. Em breve, então. Se falar de livro, eu já tô ou no subsolo ou em qualquer lugar eu quero conversar. Entendeu? É isso, já que a gente tem essa paixão em comum, vamos falar sobre livros com os nossos autores e autoras. Fechado? Fechadíssimo.